continuidade aos nossos estudos, né? Agora será estudo mediante a nossa plataforma, visto que estamos num período de quarentena, ok? Para a turma da segunda série, nós havíamos a princípio parado no estudo sobre pirâmides, então vamos retomá-lo e em seguida dar continuidade aos nossos ensinamentos, ok? Então, bom, primeiro, o que é uma pirâmide, né? O que é que nós sabemos sobre pirâmide? A pirâmide é um sólido geométrico cuja base é um polígono e cujas faces laterais são triângulos que possuem um vértice comum. Nós já vimos em sala de aula que uma das características que diferenciam, por exemplo, a pirâmide de um prisma é que os prismas, por sua vez, têm duas bases, inferior e superior, né? Já as pirâmides têm apenas uma base. E a outra é que as faces laterais do prisma são retangulares, enquanto que as faces laterais da pirâmide são triangulares, como diz aqui a nossa definição. Então, nós temos aqui uma pirâmide com base triangular, temos uma pirâmide com base quadrangular, uma pirâmide hexagonal, uma pirâmide pentagonal. Mas eu posso ter vários tipos de pirâmides? Sim. E o que é que vai diferenciar essas pirâmides? Boa pergunta. O que diferencia o nome de uma pirâmide é que vai ter que combinar com a base. Então, se a base é um quadrado, pirâmide quadrangular. Se a base é um triângulo, pirâmide triangular. E assim sucessivamente, ok? Quanto à sua classificação, uma pirâmide pode ser reta ou oblíqua, a depender da posição da projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano. Nós vimos em sala que, se a projeção ortogonal do vértice sobre o plano coincidir com o centro da base, nós teremos uma pirâmide reta, certo? A projeção do vértice coincide com a base, né? Por outro lado, se a projeção do vértice não coincidir com o centro da base, observa, o centro estaria mais ou menos por aqui, né? Nesse caso, ó, esse daqui é a projeção ortogonal do vértice em relação à base. Nesse caso, nós temos uma pirâmide oblíqua, ok? Então fica claro, se a projeção do vértice coincide com o centro da figura, da base, aliás, nós temos uma pirâmide reta. Se a projeção do vértice não coincide com o centro da base, nós temos aí uma pirâmide oblíqua, ok? Temos um caso especial de pirâmide. Que caso especial é esse? É o famoso tetraedro regular. Mas o que seria esse tetraedro? Ele é uma pirâmide, certo? Cuja sua base é um triângulo equilátero e as suas faces laterais também são triângulos equiláteros. Ou seja, todas as arestas têm a mesma medida, tanto as arestas da base quanto as arestas laterais. Todas elas têm a mesma medida. E, consequentemente, as quatro faces são todas iguais, certo? Temos aqui a planificação da figura para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Trata-se de uma planificação aqui, a abertura da figura, e aqui nós podemos observar que eu tenho quatro triângulos equiláteros iguais. Essa é a planificação do nosso tetraedro. Então veja só, tetraedro é uma pirâmide, tá certo? Onde tanto a base como as superfícies laterais são todas triangulares, os triângulos são todos equiláteros e com a mesma aresta, beleza? Vamos mais adiante. Chegamos agora numa parte onde nós temos que ter um pouco mais de atenção, até porque agora nós já começamos a conhecer algumas relações, né? Nós temos aqui, então, uma pirâmide de base quadrada. A base é um detalhe, tá? Eu poderia ter aqui um hexágono, um triângulo, enfim. O que é que ocorre?
Eu quero destacar para vocês aqui, ó, esse triângulo VOM, certo? E nesse triângulo aqui, nós temos VO, que é a altura da minha pirâmide, certo? Nós temos OM, que é o apótema da base, certo? E nós temos o segmento VM, que é o apótema da pirâmide. Observa que, se você observar aqui na própria pirâmide, nós vamos ter o seguinte: o apótema da base, no caso do quadrado, ele seria metade do lado do quadrado, correto? E o apótema da pirâmide, na verdade, ele é a altura do triângulo lateral aqui, ó. Então fica esperto, porque em alguns momentos a gente vai ter que adotar ele como sendo a altura do triângulo lateral, para efeito de cálculo, tá? Mas enfim, se nós destacarmos aqui, como nós fizemos, esse triângulo, tá, que vocês têm, ele é um triângulo retângulo, até porque a altura é perpendicular à base. Nesse caso, se o triângulo é retângulo, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que o apótema da pirâmide ao quadrado será igual à altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Olha a relação aqui para que vocês tenham ideia, né? Deixa eu só dar uma grifada nela aqui para a gente perceber direitinho. Então, ó, nós temos aqui, ó, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais m ao quadrado, que no caso é o apótema da base, né? Bom, chegamos aqui nas fórmulas para calcular a área total e o volume. Nós já havíamos discutido em sala, então nós já sabemos que para calcularmos a superfície total ou a área total, nós precisamos primeiro calcular a área da base, depois calcular a área lateral e em seguida somar superfície da base mais superfície lateral, certo? Isso aqui diz respeito a, por exemplo, tem uma empresa que quer construir caixas no formato de pirâmides, né? E aí ele quer saber quanto de caixa será, quanto de material será gasto para fazer cada uma dessas caixas, enfim. Então, neste caso, nós temos que calcular a área total da pirâmide, tá? E o volume? O volume diz respeito à capacidade, ou seja, se eu tiver alguma figura no formato de uma pirâmide e eu quiser saber qual a capacidade que eu consigo colocar dentro deste objeto em formato de pirâmide, eu multiplico a área da base pela medida da altura e divido o resultado por 3, beleza? Vamos aplicar isso? Olha só. Um enfeite em formato de pirâmide regular e de base quadrada tem o lado da base medindo 8 e a altura 30 centímetros. Qual é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide? Primeiro vamos notar o seguinte: quando ele fala que a figura é uma figura regular, certo? Quando ele diz aqui é uma pirâmide regular, significa dizer que a superfície da base ou o polígono da base, ele é um polígono regular, ou seja, tem todos os lados iguais. Nesse caso ele até disse aqui, né? É um quadrado, beleza? E esse quadrado ele tem 8 centímetros de lado e tem uma altura de 30 centímetros, certo? Então, a princípio, o que é que eu tenho que fazer? Temos aqui a figura, né? Para vocês terem uma ideia. Antes da gente calcular o volume da pirâmide, a gente deve calcular primeiro a área da base, né? Como a base é um quadrado, então a área do quadrado, lado elevado ao quadrado, ou lado vezes lado. 8 ao quadrado, 64. Então temos aí a área da base. Uma vez que nós temos a área da base, calculando agora o volume da pirâmide, a área da base multiplicado pela medida da altura dividido por 3. A área da base é 64, a altura é 30 dividido por 3. Para efeito de cálculo, cada um agora tem uma ideia, né?
Eu multipliquei aqui, ó, 64 por 30 dá 1920. 1920 dividido por 3 dá 640, não é isso? Ok? Então, eu poderia, professor, dividir o 30 por 3, ia dar 10, e multiplicar o resultado por 64, que ia dar o mesmo 640? É claro, isso aí fica a critério do leitor, de quem está vendo a melhor forma para chegar à resolução da questão, tá? Beleza? Viu como é fácil? Vamos para a próxima. Determine o volume de uma pirâmide regular, hexagonal, de altura 30 centímetros e aresta da base 20 centímetros. Então, nós temos aqui a pirâmide hexagonal, tá? E aí, olha só. Primeira coisa, novamente, deixar claro aqui. Se ele disse para você que a pirâmide, ela é regular, então significa dizer que este hexágono aqui, ele tem todas as arestas da base iguais, congruentes, certo? A altura é 30 e a aresta da base ele está dizendo que é 20. Professor, eu não sei como calcular a área do hexágono, ou eu estou esquecido. Vocês lembram que eu falei para vocês? Pega o hexágono, divide ele em 6 triângulos equiláteros. Eu vou tentar fazer aqui um esboço, né? Divide ele em 6 triângulos equiláteros, ó, certo? E em seguida, se você calcula a área de um triângulo equilátero, depois é só multiplicar por 6, já que tem 6 triângulos equiláteros iguais aqui dentro. Então, aplicando a fórmula, eu tenho aqui, ó, 6, que é o número de triângulos, vezes a área de um triângulo. A área do triângulo equilátero, recordando, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado é 20, 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 20 vezes 20 dá 400. E aqui, pessoal, nesse finalzinho, olha só, 400 dividido por 4 dá 100. 100 vezes 6, aliás, né? Vai dar 600, raiz de 3, sair repetindo ela aqui até o último passo, tá? Então já achei a área da base. Ah, professor, mas ele quer o volume. Ótimo. Primeiro acha a área da base. Agora vamos para o volume. Feito isso, nós vamos substituir o valor da área da base aqui na fórmula, né? Então, volume, área da base, vezes altura, dividido por 3. A área da base é quanto? 600 raiz de 3. Vezes a altura, 30 dividido por 3, correto? Então aí, olha, posso fazer, opa, voltando aqui, posso fazer aqui, gente, ó, 30 dividido por 3, fazer essa divisão aqui, vai dar 10, e 10 vezes 600 vai dar 6.000 raiz de 3 centímetros cúbicos, é o volume dessa pirâmide hexagonal. Professor, vai haver algum momento em que a raiz de 3 vai ser substituído por 1,7 e tal? Claro, para isso é necessário que a própria questão peça isso, tá? Ou então, se ela não pedir, verifica as alternativas, caso seja uma questão de múltipla escolha, tá bom? Bom, galera, nós fizemos esse vídeo aqui para dar uma retomada do assunto sobre pirâmides. Aqui tem uma breve demonstração, né, do que nós vimos, e aí vocês atrelam ao que vocês já têm de pirâmides, né, guardado aí nos cadernos, nos estudos de vocês, tá certo? E aí, bons estudos, vamos colocar agora a mão na massa, vou deixar umas atividades para que vocês possam fazer no módulo de vocês, e em breve estaremos de volta, beleza? Uma boa sorte aí a todos e até mais.